te convidar a fazermos uma leitura do texto sagrado, no qual se encontra escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 11 ao 16. E nesta manhã estaremos meditando, estaremos mais uma vez aprendendo das Escrituras Sagradas acerca desse texto que esses dias tem me chamado a atenção. E a confirmação veio através do convite de estarmos mais uma vez juntos aqui para falarmos de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16, está escrito: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se, começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Amém? Graças a Deus por esta passagem, por este texto, no qual fizemos menção desses versículos, e que, por certo, através dele, nesta manhã, o Senhor nosso Deus, que nos permite estarmos aqui, permite você estar aí, porque, por certo, você é quem realmente necessita ouvir a palavra. Eu tenho certeza que Deus fala com aqueles que estão presentes. Ele não fala com aquele que não está vendo. Ele não fala com aquele que está ausente. Ele não fala com aquele que está despreocupado, despercebido. Deus fala com aquele que está atento, com aquele que necessita de uma resposta. Nós, nesta manhã, como a Bíblia é uma lição de vida, ela nos ensina como nos aproximarmos de Deus. A Bíblia, ela nos ensina a compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nesta manhã, nós vamos aprender algumas lições de um enterro, de um funeral. É bem verdade que é um momento triste, é um momento de perda, é um momento de dor, um momento de separação. Mas a Bíblia diz lá em determinado livro que é melhor ir a um enterro onde há dor e luto do que ir a uma festa onde tem alegria. Porque quando nós vamos ao enterro, quando nós vamos a um funeral, nós entendemos verdadeiramente o significado da vida. E quando você vai a uma festa, não. Quando você vai a uma festa é diferente. Quando você vai a uma festa, você encontra pessoas bem vestidas, pessoas prepotentes, pessoas por trás de uma máscara, por trás de algo que não é. Mas em um lugar como esse, não. Você vê verdadeiramente o que se é a vida e o que realmente é e para onde nós iremos. Então, como sempre, eu costumo me deter em detalhes, porque é nos pequenos detalhes que Deus se revela, é nas pequenas coisas que Deus nos mostra a realidade das coisas da vida. Então, primeiro vamos começar entendendo a situação. O texto que lemos fala, o filho, tem a epígrafe, o filho
da viúva de Naim. Para começo de história, nós encontramos uma mulher em um grande sofrimento. Ela está de luto 2 vezes. O texto vai dizer que ela era viúva, ela já tinha perdido o marido, ela já tinha perdido o seu companheiro, ela já tinha perdido aquele a quem Deus tinha dado para que ela constituísse uma família. E a Bíblia vai dizer que ela perde este homem, que provê os alimentos, que provê o lar, que ele cuida, que cuida da família. Em segundo lugar, nós encontramos ela chorando a morte, como o texto diz, do seu único filho. Porque além de perder o marido, ela não teve mais filhos a não ser esse. Então, imaginamos o que ia na cabeça dessa mulher. Porque ela estava em um momento de tristeza, ela estava indo enterrar seu único filho. E ela sabia que o que ia acontecer quando voltasse para casa. Porque quando ela voltasse para casa, não ia ter, primeiro, o marido, que já foi faz tempo, a Bíblia não relata tempo. Mas entende-se que deve ter sido pouco espaço de tempo. Ela era viúva. E agora foi o seu companheiro que tinha ficado. O seu companheiro que ela iria cuidar dele, que ia instruí-lo, que ia educá-lo, para que ele amanhã, quando chegasse a uma idade madura, pudesse dar-lhe retorno, além de companhia, cuidar dela. Felizmente, muitas pessoas estão só dentro de casa. Tem a família, tem os filhos, mas se sente só. Você vai imaginar a dor da perda, porque toda perda causa dor. Independente do que você perder. Mas ei, nessa manhã, o que você perdeu, Deus pode restaurar e trazer de volta. Você vai ver também que essa mulher é uma mulher conhecida. O texto diz que quando ela ia saindo com aquele cortejo fúnebre, ia uma grande multidão. E eu fui mais além escavar e descobri algumas particularidades da cidade de Naim. É uma cidade pequena, é uma cidade com a população reduzida, mas que naquele exato momento a Bíblia diz que ela tinha uma multidão acompanhando. Porque geralmente essas coisas aconteciam e acontecem atualmente quando é uma pessoa importante, quando uma pessoa tem dinheiro, quando uma pessoa tem uma influência política, quando a pessoa tem uma influência na sociedade. E nós entendemos aqui no texto que aquela mulher onde ela vivia, ela tinha um testemunho. Ela era benquista. Ela, quem sabe, tinha obras. E o texto diz que agora ela na multidão, mesmo assim, estava só. Existe hoje muita gente que estão cercados de pessoas, que têm amigos, que têm pessoas influentes, que têm posição, que têm fama, que têm dinheiro, mas são pessoas vazias. Não tem nada que ocupe o seu vazio. É muito conhecida, mas estava vazia. Conhecia muita gente, mas estava vazio. Tinha muitos amigos, mas estava vazio. Nessa manhã, eu quero apresentar para você aquele que tem o poder de preencher o vazio da sua alma. Aquela mulher, ela tinha testemunho. Seus vizinhos estavam com ela também, quem sabe. Estavam tentando com a sua presença amenizar a dor, preencher o vazio. Deixa eu te explicar. Não existe família, não existe amigos, não existe multidão que possa preencher esse vazio que você tem na sua alma. Agora existe um que tem o poder de encher, preencher
a tua alma e transformar essa tua tristeza em alegria. O texto vai dizer que quando aquele cortejo fúnebre está saindo da cidade, já estava nos momentos finais, aí acontece na porta da cidade um encontro maravilhoso para aquela mulher. O texto vai dizer que quando o enterro estava saindo, Jesus e os seus discípulos e uma multidão também se aproximavam. Aí nós vemos aqui duas multidões. E eu quero te perguntar nesse momento, em que multidão você se encontra nessa manhã? Pode ser que seja um pouco apimentado que eu vou perguntar. Pode ser que vá doer. Mas acontece que tem, a Bíblia diz, em todo sacrifício tem que ter sal. Por que sal? Porque o sal, ele conserva. Porque o sal, ele mantém vivo. Porque o sal, ele sara feridas. Porque o sal, ele tem poder antibiótico e ele cura, ele ajuda a cicatrizar. E quem sabe nessa manhã você tem uma ferida aberta e você precisa de um pouco de sal, para que através da ação do sal na sua vida, você venha a voltar a sorrir, você venha voltar a ter uma vida de alegria perante o Senhor nosso Deus. A primeira multidão que nós encontramos, quando vem com Jesus, o texto diz, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Primeira multidão, os discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que seguem a Jesus. São aqueles que um dia aprenderam da palavra. São aqueles que um dia verdadeiramente conheceu Jesus e agora vai seguir. Nós encontramos um texto muito interessante, que é quando Jesus chega na cidade de Gadara. Havia um homem que as correntes não podiam segurar, que homem nenhum podia segurar. O texto diz que ele vivia em sepulcros, cemitério, lugar esquecido, lugar vazio, lugar de silêncio. Quem sabe você está lá. E o texto vai dizer que quando Jesus chega, ele corre diante de Jesus, se prostra. Quando Jesus, ele agora faz um milagre e liberta aquele homem dos demônios, a Bíblia diz que agora ele começa a seguir e a proclamar as verdades que ele aprendeu. Então o discípulo, ele segue Jesus, independente do que vão dizer, porque quando você está na situação que você se encontra, você não conhece Jesus, você ouve falar de Jesus, mas você não conhece Jesus. Então quando você começa a conhecer, você começa a ser diferente. Quando se conhece Jesus, não se vive mais como se vivia antigamente. O texto vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então essa vida que você leva, se você conhecer Jesus, você não vai viver mais, você vai viver diferente, você vai começar a seguir. E aqueles que dizem que eu conheço, tem que andar como ele andou. Segundo, estão perto. Você pode olhar que aonde Jesus estava, os discípulos também estavam. Estavam para quê, irmão Itamar? Porque eles queriam aprender. O aluno, ele quer aprender com o seu mestre. Ele quer seguir ao seu mestre. Ele quer fazer as coisas que o seu mestre faz. E a Bíblia diz uma promessa: você vai fazer coisas maiores. Então você precisa acreditar. Mas primeiro você tem que seguir, ficar perto. Você tem que aprender. E quem é discípulo quer ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque na visão limitada, minha, humana, para muitos, a palavra de Deus é um carcereiro, é um carrasco. Sabe por quê? Porque ela aponta as falhas do ser humano diante de Deus. É normal hoje muitas pessoas, inclusive
usar a Bíblia Sagrada para tentar justificar seus pecados e delitos. É comum hoje pegar textos isolados para sustentar as suas teses, as suas filosofias humanas, que muitas das vezes, diante dos olhos de Deus, são loucura. Mas, na verdade, quem é discípulo quer ouvir a palavra e praticar a palavra. Não só ouvir, mas praticar. Os discípulos, eles conheceram Jesus, começaram a seguir. Eles estavam perto, eles ouviam a palavra e via os milagres. Quem sabe você nunca viu um milagre na sua vida, mas você já parou para pensar como foi acordar hoje de manhã, abrir os olhos e respirar este ar que você está respirando? Pronto, isso já é um milagre. Porque milagre não se explica. Milagre de Deus se recebe. Segundo a multidão, primeiro os discípulos, o texto diz: iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Do lado oposto, seguindo o cortejo fúnebre, ia o defunto carregado, ia a viúva, mãe do defunto, e ia também uma multidão. O que é que temos nesta multidão? A multidão é apenas uma companhia, acompanhante. Ela não segue Jesus, ela acompanha Jesus até onde vê que dá. Porque você vai encontrar na Bíblia certo momento em que Jesus prega duramente, não um evangelho de bênção, como muitos vê por aí, não um evangelho de facilidade, mas Jesus, a Bíblia diz, prega duramente, e começa todo mundo a ir embora, e os discípulos chegam para Jesus: vamos trazer para os dias de hoje. Jesus, se continuar pregando desse jeito, tu vai ficar sozinho. Se continuar pregando desse jeito, vai embora todo mundo. Jesus olha para eles e diz: vocês querem ir também? E eles dizem: aonde encontraremos, onde acharemos alguém que fale palavras de vida eterna? Então a multidão apenas acompanha, não segue. Porque para seguir a Jesus, a Bíblia diz, tem que andar como ele andou, de todas as formas. Segundo, a multidão está longe, principalmente o coração. Jesus certa feita diz: olha, essa multidão com os lábios me louvam, me adoram, mas o seu coração está longe de mim. E ainda tem alguém que diz: ah, mas Jesus é um cardiologista, irmão Itamar. Jesus é um açougueiro, ele só quer o coração. Não, querido, Jesus não abre mão de você para nada, ele quer você inteiro, espírito, alma e corpo, inteiro. Ele não trabalha com pedaços. Então a multidão, ela muitas das vezes estão longe seu coração, mas o corpo está ali. Por que está ali? Porque só quer assistir. São os curiosos que são engodados ou enganados pelo movimento. Existem muitos movimentos, infelizmente, nos dias de hoje. E eu sou honesto em dizer, biblicamente, muitos deles são heresias, que até Jesus está fora. Está lembrado daquela igreja lá em Apocalipse? A Bíblia diz que Jesus estava lá fora, batendo para entrar, porque dentro não dava para ficar por conta do pecado, por conta das dissensões, por conta das vanglórias, por conta do eu de muitos. Jesus estava de fora. E o interessante, o texto diz, estava batendo para poder entrar. Jesus estava dizendo aqui: você tem que tirar fora as coisas que me desagradam. Você tem que colocar fora as coisas que desagradam a Deus para poder operar.
A multidão são aqueles que só querem a bênção. Eu lembro que eu vi um caso muito interessante de uma certa jovem que servia a Deus, que estava na presença de Deus. E por determinado momento, como o filho pródigo foi enganado, e disse: não, agora eu vou curtir a vida. Eu vou gozar a vida. E algum tempo depois acontece um problema com essa jovem. E ela fica em cima de uma cadeira de rodas. E na dor, ela volta para Jesus. Começa os primeiros passos. Começa de onde ficou, de onde parou. E o que acontece? Como naquele texto que fala do paralítico: filho, perdoados são teus pecados. Primeiro foi perdoado os pecados daquela jovem. Quando os pecados foram perdoados, ela começou a andar. Porque Jesus, ele restaurou a sua saúde. Ele restaurou a sua medula, a sua espinha, as suas pernas. E ela voltou a andar. Devagar, com uma muleta, mas voltou a andar. E com alguns meses depois, ela já estava andando sem nenhum aparelho. Em certa dificuldade, mas estava andando. Sabe o que aconteceu? Algum tempo depois ela deixa Jesus de novo. Parece brincadeira de gato e rato. Mas isso é para eu e você aprender que com Deus não se brinca. Não se pode andar atrás de Deus, atrás de Jesus, apenas atrás de milagre, apenas atrás de movimento. Porque as coisas aqui de baixo ficam, mas as coisas do alto, elas são eternas. Aqui embaixo tudo se acaba. Vai chegar um dia que vai se acabar tudo, mas o que é do alto permanece para sempre. E aquela moça voltou para a cadeira de roda. E com algum tempo depois morreu. São a multidão que só quer milagre. É a multidão que só quer os bens, só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Essa é a segunda multidão. Os discípulos e a multidão. Qual delas você se encontra? Você, não fale para mim, fale para você. Você se conhece, assim como Deus te conhece por dentro e por fora. Qual das duas multidões você está? Você está na multidão dos discípulos ou você está na multidão? Multidão do povão, que não pode ver um movimento, que não pode ouvir dizendo que vê um pregador famoso, um cantor famoso, que vai lá pelo movimento, procura Jesus pelo que ele pode fornecer, e não pelo que ele é. Jesus, entenda, meu querido, Jesus, ele não é só um fazedor de milagre, ele é salvador. Ele tem o poder de resgatar a tua alma e guardá-la naquele grande dia. Aí agora que as multidões se encontram, nós encontramos Jesus também chegando. Mas Jesus chegou no tempo dele. Jesus chegou na hora dele. Jesus, ele chega, querido, nem chega antes, nem chega depois. Ele chega no tempo certo. E o tempo certo é o tempo dele. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. É no tempo dele. Eu tive pesquisando. E você pode até ir na Wikipédia, você vai encontrar que a única menção que fala de Jesus chegando em Naim foi exatamente nesse dia. É que nem no tanque de Betesda. Você pode observar no texto que a Bíblia diz: havia uma grande multidão de cegos, mancos e coxos.
esperando o movimento das águas. Estava a multidão. Mas naquele dia Jesus chegou na hora apenas para um homem, que havia 38 anos, estava próximo ao tanque, esperando o movimento. O movimento de novo. Porque o texto diz que descia um certo anjo, movimentava a água, e qualquer um que descesse naquele tanque ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas a Bíblia diz que depois de 38 anos, o moço nunca recebeu o benefício daquele lugar. O moço nunca foi curado. Quem sabe ele viu muitos ser curados, mas ele nunca foi. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, ele sabia a situação e o tempo daquele homem. Ele sabe a tua situação, ele sabe o tempo que tu está sofrendo, e ele sabe o tempo que vai chegar na tua vida para te dar a vitória. Pode ser agora. A Bíblia chega e diz que ele vai até o moço e pergunta se ele quer ser curado. Entenda, Jesus não perguntou se ele queria tomar um banho no tanque, não. Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Agora no tempo dele, na hora dele. Como na família. Na família que ele amava, é interessante. Porque o texto diz que quando Jesus estava em um determinado lugar, 4 dias de viagem, bastante longe, o texto vai dizer que Jesus estava lá com os discípulos, com a multidão, e alguém chega e diz: mestre, aquele que tu ama está doente. E a Bíblia diz que Jesus ainda passou mais um tempo. E para piorar a situação da família que ele ama, a Bíblia diz que Lázaro dormiu, morreu. Aí chega alguém e diz: olha, Lázaro morreu. E Jesus diz: eu vou lá despertá-lo. Mas não foi no tempo que o pessoal ficou apertando Jesus. Olha, Jesus, olha, está morrendo. Olha, Jesus, já era. Você vai notar no texto que quando Jesus chegou no lugar, as irmãs do defunto disseram: olha, mestre, se tu tivesse aqui, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Teria sim. Sabe por quê? Porque é necessário que se cumpra os propósitos de Deus nas nossas vidas. O texto diz que quando Jesus chega no lugar, ele pergunta: onde colocaram? Aonde foi que você colocou o seu problema? Aonde foi que você colocou a sua dificuldade? Você colocou na mão de Jesus ou colocou na mão do seu vizinho, na mão do seu amigo? Aonde você pôs o seu problema? Ele está ali. Jesus diz: olha, remove a pedra. Tira a pedra. Tira o obstáculo. Meu querido, minha querida, você que me ouve nessa manhã, qual é o obstáculo que tem entre você e Jesus para que o seu milagre aconteça? Ele diz: tira. Foi no tempo dele, não foi no tempo da multidão, não foi no tempo dos discípulos, não foi no tempo das irmãs de Lázaro. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo vai acontecer na sua vida no tempo dele. Está demorando? Espera mais um pouquinho. Aquele homem esperou 38 anos. E você? Quem sabe alguém te prometeu ontem através da palavra e você já quer hoje. E o hoje de Deus talvez não seja agora. Talvez seja mais além. Espera mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Se ele prometeu, ele vai cumprir, vai fazer, vai acontecer. Vai restaurar. Vai. Porque Deus, ele cumpre o que promete.
O texto diz que Jesus chega no tempo certo. Chegou no exato momento, naquele lugar. Já pensou se Jesus, por acaso, não passa ali naquele momento? Já pensou se a mulher adianta ou atrasa a saída do enterro? Já pensou se você adianta ou atrasa a posição que você tem que tomar? Ou seja, é tudo no tempo dele. O que tiver de fazer, faça. Porque existem algumas pessoas que pensam que Deus tem que fazer tudo. Não. Eu entendo pela Bíblia que o agir de Deus nas nossas vidas vai conforme as nossas ações, conforme a forma que agimos para com Ele. Aí sim, você cria uma ação e Jesus provoca a reação. Você começa agora a tomar uma posição, Jesus começa a fazer o milagre. Você começa agora a acreditar na palavra, Jesus começa a honrar a tua fé. Você começa agora a segui-lo e ele começa a operar milagre na tua vida. É assim. Aí nós vemos para finalizar o propósito de Jesus. Se você ler no texto, a mulher não precisava mais de palavras de conforto. Porque a Bíblia diz que tinha uma multidão. E quem sabe todo mundo ali deu suas condolências, seus pêsames. Aquele famoso tapinha nas costas, aquele abraço amigo. Ela não precisava mais disso. Ela já estava ali desenganada, porque estava ali seu único filho. Estava morto. Alguém chegou para você e disse: olha, acabou. E você vai aceitar, é? Você vai concordar, é? Quando Jesus chega, acontece um milagre. Então comece não aceitando as palavras de derrota. Lembra de Jó? Primeiro chegou o mensageiro do diabo e diz: olha, se acabou tudo, teus bens, caiu o raio, assou tuas ovelhas, teus pastos, se acabou tudo. A Bíblia vai dizer que Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma, antes ele agradeceu. No eu vim, no eu voltarei, bendito é o nome do Senhor. Aí chega o segundo mensageiro e diz: olha, teus filhos estavam no baile, na festa, veio um vento, a casa caiu, matou todo mundo. E Jó foi reclamar, é. E Jó foi amaldiçoar. E Jó foi desanimar, foi aceitar a afronta. Não, ele disse: não, tudo provém de Deus. Deu e Deus tirou. Ela não precisava mais do tapinha nas costas. Ela não precisava mais de um afago, não. Ela precisava de uma solução. Você não precisa mais de palavra de conforto. Você precisa de um milagre. Aí o texto vai dizer que quando Jesus chega, está no texto, ele diz apenas uma frase: não chore. Não chore. Não sofra. Não sofra. Não precisa mais fazer isso. Eu cheguei. Eu estou aqui. Você acredita? Foi isso que ele disse para a mulher. Mas acontece que não foi só uma frase qualquer. Se você olhar o texto, vai dizer que quando Jesus vê o movimento, a Bíblia diz que ele sentiu uma íntima compaixão e diz: olha, não chore, mulher. E chegou perto do problema. Quem era o problema? O menino morto no caixão. O texto vai dizer que os que carregavam o caixão parou, ficaram ali estáticos, imobilizados, olhando aquela cena, porque Jesus diz: olha, não chore. E quando Jesus diz não chore, ele não apenas ficou nas palavras, ele não ficou apenas prometendo,
Como muitas pessoas fazem, prometem, meu amigo, minha amiga, falar até papagaio fala. Eu quero ver na hora de cumprir. Jesus não ficou apenas na fala. Jesus apenas não vai ficar na palavra, ele vai cumprir. O texto diz que quando Jesus chega, ele diz: mulher, não chore. Para de sofrer. Não precisa mais chorar. O texto vai dizer que quando o caixão para, Jesus vai lá e toca no esquife ou no caixão. E ordena o moço se levantar. Quando Jesus diz: levanta-te, ele estava dizendo para mim e para você: tome uma posição. Porque quem faz é Jesus. Você faz a sua parte. Jesus dá a palavra de comando: pare de sofrer. E quando ele diz pare de sofrer, que é agora, ele chega, toca e o defunto se levanta. Quando ele toca, o milagre acontece. Entenda, quando Jesus chega, o milagre é instantâneo, não tem esse negócio de você ficar esperando acontecer. Não precisa você ficar esperando pela ação do homem. Quando Jesus chega, instantaneamente o milagre acontece. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o defunto assentou-se, começou a falar. Agora imagine o espanto daquele povo que não conhecia Jesus. Imagine o espanto daquele povo que não conhecia o poder de Deus na vida de Jesus. Imagina o espanto das pessoas que estão do teu lado, que não vão compreender o que Deus está fazendo na sua vida a partir de agora. O enterro foi suspenso. Foi cancelado. Os teus sonhos que um dia tentaram matar, e quem sabe até mataram, o enterro dele está cancelado a partir de agora, em nome de Jesus. Porque para você ainda tem jeito, para a sua família tem jeito. A ressurreição através de Jesus é real. Tentaram matar teus sonhos? Jesus neste momento acaba de ressuscitá-los. Tentaram sepultar o teu desejo mais profundo. Mas quando Jesus chega, a morte não pode segurar. O esquife não pode segurar. A multidão não pode segurar. Ninguém segura o poder de Deus na sua vida. Amém? E nesse momento, eu já quero convidar você a aceitar Jesus. Não é a igreja, não. Resolve não. Quem resolve é Jesus. Jesus ressuscita os sonhos. Perdeu, morreu. Alguém disse, não tem mais jeito, conversa. Não tem jeito até Jesus chegar. Quando Jesus chega, se acaba tudo. E o milagre acontece. A maldição vai embora, os demônios batem retirada. E o milagre acontece. Ei, você que me assiste, que nunca mais teve prazer em sorrir, nunca mais teve o prazer de contemplar as belezas de Deus, eu quero te convidar nesta manhã para aceitar Jesus. Você que um dia estava na presença de Deus e um dia saiu, um dia foi embora enganado, eu te convido a voltar, a ocupar o seu lugar que está lá lhe esperando. Ninguém tomou não, ninguém toma nada de você. Se foi Deus que deu, acabou-se, ninguém toma. Sabe quem é que perde? Você quando dá as costas, quando diz eu não quero mais. Mas ninguém vai lá e toma. E pode até tentar tomar, e se conseguir é mal usado.